Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um bolo para vocês, um bolo bem bonito, né? Com algumas técnicas bem legais, algumas ferramentas aqui que eu utilizei para fazer esse bolo, né? Algumas ideias também para topper, que é algo muito legal que tem para vocês, tá bom? Então, primeiramente quero agradecer você que já chegou até aqui, que está nos assistindo. E se você quer deixar seu like, se inscreve aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? E se você quiser participar e também ajudar o canal, participe aí do clube de membros, né? Você por R$ 4,99 por mês, você participa do clube de membros, onde você vai receber outras informações, né, mais técnicas e também aí algumas ideias que a gente está para lançar aí, que vai ser muito legal para o clube de membros, tá? E eu quero agradecer também primeiramente ao Senhor que tem nos abençoado a chegar até aqui e trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Então nós vamos começar o nosso bolo. É um bolo simples, mas é um bolo repleto de muitas ferramentas que a gente aqui mesmo na confeitaria a gente fez para mostrar para vocês como é possível você decorar o seu bolo com a sua criatividade, tá? Sem se preocupar tanto com essa questão de que eu preciso ter ferramentas compradas. Você pode sim conseguir ferramentas que você tem na sua própria casa, você consegue fazer. Basta utilizar a sua criatividade, tá bom? Nós vamos começar aqui. Eu já tirei meu bolo da forma. Como eu já disse aqui, você pode prensar o seu bolo na forma ou, se você preferir, no acetato, aí fica a seu critério, tá? Nós vamos fazer aqui a nossa famosinha pré-camada, né, que é extremamente importante em qualquer tipo de bolo que você fizer. Faça a pré-camada, você não vai se arrepender. É muito importante, gente. Eu brinco, falo todo vídeo, mas por que eu falo todo vídeo? Porque tem pessoas novas chegando no canal, então a gente passa algumas informações básicas aí em todos os vídeos, porque é legal. Porque a gente precisa pensar no outro também, né? Tá chegando e que às vezes não vai conseguir ver todos os vídeos, então ele vê uma aula dessa, ele já consegue aí começar com as informações básicas, tá? Eu vou escurecer, gente, minha intenção é escurecer um pouco mais esse chantilly. Tá? Eu vou escurecer, mas não escureci tanto antes, porque essa pré-camada não me importa tanto, que tem a cor que eu precise, aí, aquela coisa, questão da cor, né? Mas na próxima eu preciso, então eu vou escurecer na próxima, tá? E essa cor aqui, eu fiz um begezinho, provavelmente na câmera vocês não vão conseguir ver, mas um begezinho, eu utilizei o amarelo e o marrom pra fazer, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui meu corante e aqui vou colocar um pouquinho de marrom e amarelo para dar esse bege. Aí fica a quantidade fica a seu critério, tá? Estou utilizando aqui o da Mix, o marrom e o amarelo da Mix. Mas assim, como eu já falei aqui, marca, depende do que você tem aí, tá bom? O tom que eu vou fazer aqui, talvez você não consiga chegar igual, mas pra quê? Não tem necessidade de você chegar exatamente no mesmo tom. Aqui você utiliza essas técnicas e as dicas que eu dou, mas o tom, a questão de cor, fica a seu critério aí. Você pode chegar perto, mas não quer dizer que seja igual, e tem que ser igual, né? Então a gente coloca aqui, eu vou colocar um pouquinho de marrom. Vou texturizar um pouquinho mais meu chantilly, porque ele tá um pouquinho firme. Como eu falei pra vocês, pra pré-camada, você não precisa se preocupar tanto com a textura do chantilly, né? Porque você vai só uma pré-camada ali. Agora essa aqui a gente precisa se preocupar. Então, ó. Aqui eu vou utilizar algumas técnicas bem legais de graminha, de textura. Algo bem legal, então fica até o final para você ver qual que vai ser o resultado desse bolo aqui. E além do topper ser uma graça, topper é uma gracinha. Deixa eu colocar um pouco pra cá. A minha mesinha aqui é bem petitinha. Vou pegar aqui meu leite, que eu esqueci de pegar. Aqui de vez em quando eu esqueço algumas coisas, né? Então eu tenho que pegar. Então, gente, o meu leite, qualquer marca de leite. Como eu já falei aqui, gosto de texturizar o meu chantilly com leite. Acho muito mais vantajoso e mais barato. E o resultado é o mesmo, né? Gente, eu utilizo hoje, o chantilly que eu utilizo é o chantilly da Fleshman, tá? Eu vou falar uma verdade pra vocês. Eu, um tempo atrás, nunca imaginei que eu poderia utilizar o chantilly da Fleshman. Mas é uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês. Pensem fora da caixa. Porque às vezes a gente fica pensando assim, porque tal marca é mais barata e eu vou trabalhar só com essa marca porque ela que é mais barata. Só que às vezes é um produto que não é tão bom. Eu estou dizendo que os mais baratos não sejam bons, tá? Porque eu tenho materiais aqui que são um pouco mais baratos e são tão bons quanto os caros. Então essa questão não é a marca, não é questão de valor. Mas aí uma marca que eu estava utilizando não estava sendo satisfatória, né? Não estava sendo boa para mim, infelizmente. Então eu precisei mudar. Mudei para uma outra também que, assim, me serviu por um tempo, depois começou a fazer a gracinha, né? O chantilly. E fui ver a da Fleshman. Da Fleshman, a diferença aí, na minha região aqui do chantilly que eu utilizava antes, é a diferença de R$3. A de nós é R$3 o litro. Mas, gente,
a verdade é o seguinte, eu nunca tive, não estou fazendo propaganda da Fleshman, porque não tem patrocínio, mas se quiser fica a dica aí, né? Então, assim, quando eu utilizei o da Fleshman, eu nunca tive problema com o da Fleshman, até hoje, né? Nunca tive nenhum problema com o chantilly deles, sempre no ponto bom, sempre firme, né? E assim, eu prefiro firme do que, mas o firme você tem que texturizar. Mas eu prefiro o firme chegar numa textura que é importante, que é necessária para mim, do que um chantilly que seja mole, né? Que eu compre ele, já seja mole, eu não consigo consertar ele, fica mole. Gente, ó, chantilly mole, que você bate e o chantilly não fica firme, ó, é tristeza, tá? É tristeza com uma confeiteira. Eu sei porque eu já várias vezes aqui já bati chantilly, e o chantilly mole, vocês têm noção, tem uma marca, que eu, lógico que eu não vou falar a marca, né? Mas tem uma marca que eu usava antes, bem antes, muito antes. E veio uma caixa, um lote inteiro dele é ruim. O chantilly ficava mole, gente, mas mole igual a água. Não ficava nem pastoso, para dizer que tá mole, mas tá pastoso. Não, água pura. O lote eu comprava, a gente compra caixa fechada, né? Porque sai mais em conta. Gente, ó, o lote inteiro, eu tive que mandar um e-mail para a empresa e reclamar com eles. Eles, assim, foram bem, né, recíprocos, assim, né, me responderam, mandaram uma outra caixa de chantilly, né, mas infelizmente não foi uma marca que, né, assim, que deu para continuar, infelizmente. Então, saiam da caixa, pensem que existem outras marcas, às vezes pode ser um pouquinho mais caro, mas vale a pena você pagar, porque às vezes você paga por mais barato no outro, mas é tão prejuízo que, assim, infelizmente, o mais barato sai caro. Então você tem que avaliar isso tudo, tá bom? Então nós vamos começar aqui, gente, a parte de cima, eu vou fazer bem fininha, tá? Como eu sempre faço aqui, gosto de fazer com a espátula, porque aqui eu vou colocar uma graminha aqui, que eu já ensinei aqui no canal, mas vou falar pra vocês aqui, uma graminha comestível, não é de chantilly, né? Então uma graminha bem legal aí pra você colocar. Então não preciso fazer grossa aqui, porque já vai vir a graminha aqui. Então como o nosso bolo a gente trabalha por quilograma, não custa nada a gente puder evitar encher de muito produto aí, né? Muito chantilly. Porque o bolo, a lateral já vai uma quantidade razoável, né? Então se a gente for colocar mais em cima, sem necessidade, né? Então, se a gente puder evitar, a gente evita, né? Se a gente puder fazer aí, a gente faz. Então, gente, ó, aqui na parte de cima, eu só dei uma alisada boa. E depois eu vou ter que mexer na parte de cima. Como vocês sabem aí, a gente acaba tendo que mexer na parte de cima. Vou pegar aqui minha manga de confeitar. Como eu ensino para vocês aqui a manga de confeitar, se você quiser utilizar o bico perlê, pode, ou se você quiser cortar a sua manga de confeitar. E eu costumo cortar a ponta assim e corto essas beiradinhas aqui um pouquinho. Vocês podem ver, ó, é um pouquinho cortado aqui, deixa eu chegar pertinho. Por quê? Porque costuma essa pontinha atrapalhar em certas decorações. Então eu já corto, já tô ali cortando a ponta, já corto a beiradinha da lateral, tá? Desculpem se tiver um barulhinho atrás aí, mas tem um carro aqui que disparou o alarme aqui. Pode ser que apareça aí no vídeo, tá? Então, ó, colocamos o chantilly no saco, dá uma balançadinha pra ele descer. E a gente vem com a nossa queridinha espátula pra gente chegar esse chantilly pra frente. Gente, que eu sempre falo, nenhuma dica é boba, nenhuma dica é desnecessária, né? Toda dica é importante, toda dica é boa, que de alguma forma te facilita de alguma forma, né? Então, pra gente colocar aqui o chantilly no bolo, como eu sempre digo, você precisa pressionar o chantilly em direção ao bolo, para que fique bem grudadinho, tá? Então, ó, na primeira parte aqui, na primeira camadinha, a gente vai arrastar o saco de confeitar na bandeja, né? No caso, encostando no bolo, para que fique bem coladinho, tá? Para que se eu fizer assim, ó, vai entrar ar. Se eu fizer o saco de confeitar dessa forma, eu tenho que fazer dessa forma, tá bom? Então, ó. Espero que esteja dando para vocês verem aí. Tá vendo? Fica bem grudadinho, bem rente à bandeja, tá? Aqui em cima já é assim, claro que tem que ser bem pressionado para que grude no bolo, mas aqui acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? A inclinação do saco, mas o ideal é que seja sempre retinho, tá? Que o saco de confeitar seja sempre reto. Vou colocar mais aqui chantilly. Gente, e essa questão do espatular, você que tá começando, faz parte você errar, faz parte você devagarzinho acertando, devagarzinho você chega lá. Tá? Eu também um dia fui assim, devagarzinho eu cheguei lá.
Eu falo que tudo no começo a gente vai errando, mas depois a gente vai pegando na prática. E faz parte, gente, faz parte. Vou tirar todo o meu chantilly aqui. Fazendo assim, a gente limpa a espátula e tira o máximo de chantilly que a gente precisa. E como eu já disse aqui, eu sou a favor de você fazer o chantilly o mais à conta possível para que você não tenha desperdício. E ainda assim, se sobrar, né, se sobrar algum chantilly, você reaproveitar fazendo as misturas de cores, né? Como eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer misturas de cores, para você reaproveitar aquele chantilly ali, tá bom? Porque, né, é sempre bom reaproveitar, a gente jogar fora é dinheiro jogado fora. Então, o que a gente puder fazer para reaproveitar o chantilly, melhor para nós. E ó, gente, essa lateral aqui a gente precisa ir até em cima, tá? Não pode, vou deixar um pedacinho, não. Tem que ir até em cima. E depois você pode ir arrumando, mas por que não já fazer de uma vez, é menos um trabalho. Então agora, gente, ó, a gente vai espatular. Espátula aqui, né, de aço inox, né? Eu prefiro, já utilizei aqui de plástico, muitas vezes, tem vídeos aí, vários vídeos aí de plástico, problema nenhum com isso. Porém, eu acho que essa aqui de aço inox, ela tem um acabamento muito melhor, tá? A posição da bandeja nunca é reto desse jeito pro bolo, ó. Não é isso. E sim isso. Assim que a gente alisa, ó. Tá vendo? Inclinada pro bolo. E aqui, se você for fazer ela bem encostada na bandeja, assim, ela fica raspando a bandeja. Não precisa tanto disso. Você vai, ó, você vai colocar ela aqui, você só dá uma inclinadinha, ó. A pontinha dela precisa encostar na bandeja, tá? Então, ó. A gente vai encostar no bolo, inclinar um pouquinho, gente, mas é milímetro, é só para não raspar tanto na bandeja, e você vai girando o seu bolo. O seu olhar, né, como eu já disse aqui, foca na espátula, né, foca na espátula, não foca no bolo, tá, é na junção entre o bolo e a espátula que você vai ficar olhando. Por quê? Porque você precisa segurar a espátula com firmeza e ver se ela não está torta. Como segurar a espátula com firmeza? Os 4 dedos aqui e o dedão na parte de trás e você segura com firmeza, tá? Então, ó, praticamente tá quase todo liso, né? Então, vou dar só mais uma passadinha aqui e vou ver onde precisa arrumar. Então, ó, vou tirar o excesso aqui na meu bolzinho e vou ver onde eu preciso consertar. Aqui em cima, vou precisar colocar mais um cadinho, vou ver na lateral, embaixo. E após colocar, a gente dá uma passadinha de espátula para facilitar aí a colagem. Na hora de você também espatular, fica um pouco mais fácil. Eu vou tirar o excesso já aqui em cima. Esse excesso aqui, essa parte que não precisa se preocupar tanto, porque eu só estou tirando o excesso. Aí depois a gente vai alisar bonitinho a parte de cima para deixar a quina perfeitinha. Tá? E muito importante, quina, gente, claro, se você quiser deixar a quina perfeita, pode também. Fica bonito para determinados temas, fica bonito sim. Agora, se você quer fazer a quina perfeitinha, tem que ter paciência, tá? Porque primeiro, e sempre é o seguinte, uma regra básica para quina perfeita, né? É você sempre terminar em cima. Se você mexer na lateral, você tem que mexer na quina, consequentemente. Claro, talvez a mexidinha que você der na lateral, talvez não seja tão grande assim a ponto de ter que mexer em cima. Mas a regra básica é essa, tá? Mexer na lateral tem que arrumar em cima. Em cima, a gente sempre vai ser a última parte que você termina limpando as bordas, né? Pra ficar retinha. Então, essa é a regra básica para você fazer uma quina perfeita, tá? Então, agora, como eu mexi na parte de cima, eu vou ter que mexer na parte lateral. Então, ó. Alisando, olhando sempre para a espátula, de cima e embaixo. Ao mesmo tempo que eu estou olhando para a espátula, eu estou olhando também para o bolo na junção dos dois, né? Para quê? Para eu ver se falta alguma coisa para ser ajustada, né? Acrescentar um pouco mais de chantilly, né? Ou algum buraquinho que ficou. E agora aqui, eu vou tirar mais um pouquinho do excesso Eu acho, gente, esse bolo aqui, como eu vou fazer uma textura aqui na lateral, peço desculpa os barulhos aí, né? Mas hoje está movimentada a rua aqui da confeitaria. Eu vou deixar essa quina, porque eu vou fazer uma textura aqui, e é um bolo meio rústico. É um bolo, né, no tema de suinocultura, né?
Para quem não conhece, é criação de porcos, né? Então, a pessoa trabalha nisso. Então, eu vou fazer uma coisa meio rústica, né? Não vou fazer um bolinho lisinho, não, vou fazer uma coisa meio rústica. Então, eu posso deixar essa quina se eu quiser, ou eu posso simplesmente tirar se também eu quiser, tá? No caso aqui, eu não vou tirar. Eu vou deixar porque eu achei interessante a ideia de deixar, por causa de ser rústico, né? Então, gente, eu só vou arrumar aqui agora a nossa bordinha, tirando o excesso. Eu já disse pra vocês aqui que eu gosto de trabalhar com papel. Papel toalha é um pouco mais caro, né? Papel toalha, guardanapo. Guardanapo nem tanto, mas papel toalha é um pouco mais caro. Eu utilizo esses papeizinhos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tem um montinho aqui. Que é esses aqui, ó. É um papel, né, hiperfolha aqui pra você secar a mão. E é muito mais barato, é muito mais em conta. A gente tem um fornecedor aqui que vende um preço muito bom pra nós. E rende muito, 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 muito mesmo. Então, assim, sobre essa questão de revendedor, eu aconselho você, se você, né, mais pra frente, ou se até mesmo trabalha em casa, um revendedor que venda quantidade um pouco menor, né, de você comprar sempre com eles, o revendedor, porque acaba sendo um pouco mais em conta do que nos próprios mercados, né? Mas tudo depende aí da sua região, tá? A minha região aqui, comprar com fornecedor, direto com fornecedor aqui, sai mais barato. Por exemplo, um saco dessa hiperfolha aqui, que eu compro pelo meu fornecedor eu comprar R$11, no mercado eu encontro 16. Então, ou seja, são R$5 a mais aí, poderia estar investindo em outra coisa, né? Então, por isso que a gente tem que sempre pensar, Diana, mas é só R$5. É R$5 só dessas folhas. E do restante, né, das outras coisas que é R$2, R$3, R$4 a mais. Então, a gente precisa pensar aqui ao longo prazo, né? Então, todo investimento que você fizer, você precisa botar na ponta do lápis. Se você puder economizar, por que não? Mais lucro para você. Claro que é economizar de uma forma consciente, né? Então, agora a gente vai fazer aqui a nossa textura. Vou utilizar essa esponjinha, ó. É uma esponjinha de lavar louça que eu comprei, né? Tirei do saquinho, cortei para mim utilizar só para isso. Então, ou seja, a outra parte da buchinha eu utilizei para lavar vasilha, ficou um pouco menor, mas sem problema nenhum. E essa pedacinho eu tirei para eu utilizar só para isso. Utilizo aqui, depois eu lavo e guardo, tá? Deixo secar e guardo. Então, ou seja, só cortei, ó. Eu acho isso aqui maravilhoso, eu acho que e dá um efeito bem legal. Então, ó, o que nós vamos fazer? Então, já ensinei aqui no canal, mas falando nesse vídeo aqui, nós vamos dar leves batidinhas no bolo, tá? E é para desconcertar mesmo esse liso. Aí você fala assim, pô, Lidiana, mas você alisou o bolo e agora vai... Mas é necessário você alisar. Você nunca vai conseguir fazer uma decoração como essa, por exemplo, se você não alisar, deixa lisinho primeiro. Porque senão o seu acabamento fica feio. Se você, por exemplo, Lidiana, mas... igual, por exemplo, algumas pessoas gostam de espátula de textura. Quando eu passei aqui a lisa, quando eu passo a lisa, eu costumo depois vir com a de textura. Eu passo primeiro a lisa. Por quê? Porque dessa forma, eu acho que fica um pouco mais uniforme, fica mais bonito, pelo menos a minha opinião, né? Então, assim, eu aconselho sempre você passar primeiro a lisa, para depois você passar a textura. Posso ir direto com a de textura? Pode, talvez você tenha que consertar um pouco mais. Mas aí esse é o critério, que for mais fácil para você, tá? Aqui a gente dá a nossa opinião, né? O que a gente vive, o que a gente faz aqui, né? A maneira que a gente faz para te ajudar de alguma forma, tá? Então a gente vai dar leves batidinhos assim, ó, sem medo, tá? Segura aqui assim, ó. Prensa ele aqui assim, ó, pinça, né? Assim. E você vai dar leves batidinhas, ó. E uma coisa muito importante em decorações como qualquer uma, né? Como essa, como qualquer uma, é a textura do seu chantilly. Se o chantilly estiver mole, se você for fazer isso aqui, vai ficar horrível, né? Vai ficar horrível, vai ficar mole, e você vai puxar demais, vai soltar talvez mais do que deveria soltar. Então aqui, ó, a gente vai batendo, ó. E o chantilly nem é assim, né? Fica bonitinho, fica bem texturizado, assim, a textura, né? Fica bem bonitinho. Mas o chantilly tá firme aqui, né? Ele não vai soltar pedaços, porque ele não tá mole. Ele tá na textura perfeita. Então, ó. E você vai batendo, e aconselho sempre bater, assim, em ordem, né? Sem muita ordem, assim, pra ficar bonito. Se você bater só de um jeito, só de ficar marcado, né? A marcar ali a linha que você bateu. Então, aconselho você ir batendo sem preocupar com essa questão de ordem aqui. E outra coisa, gente, que é muito, muito interessante, é que fica parecendo que é uma textura, mas aí as pessoas ficam, como que fez isso? Né? Então, é o que eu tô falando para vocês, a ferramenta que vocês utilizam, que vocês podem utilizar, às vezes está do seu lado, né, em casa. Então, não quer dizer que você tenha que comprar algo caro
para você decorar um bolo, tá? Não quer dizer que decorar bolo é só com espátula. Pelo contrário, você poderia utilizar também aqueles pincéis que eu utilizo aqui, né? Pincel de pintura de cabelo, aquele pincel de silicone, e você ia dando batidinhas. Poderia ter feito isso, mas eu acho que com a buchinha fica mais bonito, tá? Então por isso que eu fiz com a buchinha. Mas você pode fazer com um pincelzinho também, com as costas de uma colher também, você vai batendo, dá um pouquinho mais de trabalho. Eu gosto desse porque eu acho que o acabamento fica mais perfeito, assim. Fica parecendo uma parede de textura. Essas paredes aí que o pessoal faz com textura, né? Acho muito bonito. E fica rústico, né? Fica um negócio mais rústico. Você vai fazendo, ó. Sem se preocupar com ordem aqui, bate embaixo, em cima. Aqui em cima eu não vou colocar, vou deixar liso. Uma escolha mesmo, mas assim, você pode fazer também se você quiser. Acho bem legal essa decoração. E é isso aí, ó. Então, ou seja, com ferramentas em casa, você consegue fazer esse tipo de decoração. Eu vou chegar pertinho de vocês aí pra vocês verem. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Mais pertinho, porque o meu bolo é claro, aí piora mais ainda, né? Tá vendo? Olha que lindo, gente. Fica um negócio meio rústico, né? Fica meio rústico e tal. E a minha intenção aqui era realmente fazer algo rústico por causa do tema, né? Que é suinocultura. Eu não queria fazer um homem, né, de 50 anos. Eu queria fazer algo mais rústico mesmo, mais diferente. Não queria fazer um bolinho para lembrar esse bolo de criança, né? De bolinhozinho, com céuzinho azul. Eu acho que pra criança cabe muito legal, fica bem legal, mas para adulto acho que a gente tem que pensar sempre em bolos mais rústicos, ainda mais para homem. Quando é mulher também a gente ainda consegue colocar aí florzinha, borboletinha, brilho, glitter, mas para homem a gente precisa fazer um negócio mais bruto, né? Mais rústico, né, no caso. Então, gente, basicamente o bolo está pronto. E eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que eu vou utilizando aos poucos, conforme eu for colocar o topper, né? Porque eu sempre digo para vocês aqui, o topper você vai casando ele com o bolo, né? Primeiro você vai colocando, vai vendo onde você precisa colocar mais, se precisa. Então é muito importante que você, por exemplo, nós que fazemos o nosso bolo, o nosso topper, né? Então acho legal você investir nisso, se você tiver a possibilidade de investir na impressora. Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre a nossa impressora, né? Que é a HP, que eu gosto muito. Não tem nada a reclamar dela, já tem mais de 2 anos. E assim, a tinta é algo, coisa de louco. Como é que rende? Rende muito. É a tanque, né? Ela enche ela. Então, ela rende muita coisa. Então, vale a pena. A gente pagou na época, foi, se eu não me engano, 1.200, 1.400. Eu não lembro exatamente o valor. Mas dividimos aí de 10 vezes, né? Foi um pouco mais apertado, mas valeu a pena, gente. Vale muito a pena. Ela em 4 ou 5 meses, eu não lembro exatamente qual foi o tempo, mas ela já se pagou. Ou seja, com o topper que eu fui fazendo, né, que fui cobrando dos clientes, ela se pagava, né, ou seja, o topper eu já conseguia tirar. Lógico, no começo, todo investimento que você faz, talvez você não consiga tirar o lucro ali de primeira, né, tudo na vida, quando a gente investe, a gente não consegue tirar o lucro ali de primeira, né, tira pouco, então eu tirava pouco de lucro, mas ela se pagava, ela pagava ali com o topper, pagava a prestação. Então, ou seja, vale a pena você investir, você fazer o seu próprio topper. Nada melhor, gente, sabe por quê? Porque quando você faz seu próprio topper, você faz o tamanho que você quer, você faz da maneira que você quer, a quantidade que você quer e você cobra do cliente o valor que seja justo, né? Porque, por exemplo, quando você cobra de uma pessoa o topper, ela vai te cobrar o valor da mão de obra dela e você vai repassar, você vai querer ganhar algo em cima, às vezes que você tem buscado, você buscou o topper, então tem que jogar alguma coisa em cima. Então, ou seja, isso fica mais caro para o seu cliente. Então, ou você não joga nada. Aí fica a seu critério, mas assim, eu acho que vale a pena fazer o topper, sai muito barato. Gente, tem topper aqui, eu gasto uma folha de papel fotográfico, tem folha que tem topper, eu gasto 2 folhas de papel fotográfico. Cada folha custa 30 centavos. Ah, mas tem a tinta. Ah, você joga o preço aí da tinta, né? Então vale a pena o investimento de você fazer o seu próprio topper, tá? Eu digo porque experiência própria. Então aqui, ó, eu fiz uma graminha, só pra vocês de pertinho, ó, a graminha feita de coco ralado, né? Eu já mostrei aqui no canal vídeo já de coco ralado tingido com corante verde, tá? Aqui é a questão das cores, ó, eu coloquei um pouquinho de verde e amarelo. Por quê? Porque o amarelo, como eu já disse aqui, o amarelo ele traz mais vida para a cor, né? No caso, pro verde aqui, fica um verde mais vivo. O verde que eu tenho aqui é um verde folha, mais escuro, sem graça, né? Então eu coloco amarelo porque traz uma vida para essa cor, né? Fica um verde mais vivo, né? Vou dizer assim. A gente pode dizer isso, né? Mas é um verde mais vivo. Então, gente, eu vou colocar o topper aqui, eu mostrando pra vocês o topper, pra gente ir colocando aqui a graminha, tá? Vou pegar meu topper aqui, que é um topperzinho bem compridinho, mas muito fofo.
Eu vou encaixando com vocês aqui o topperzinho, tá? Então aqui, gente, olha que legal. Eu fiz aqui uma montagem, né? Com o suposto aniversariante, segurando um porquinho, né? E coloquei o rosto, a foto, eles me mandaram a foto do aniversariante e eu coloquei o rosto dele, né, nessa foto. Então, gente, que eu falo, quando você faz o topper, eu uso aqui o aplicativo simplesinho, que é o Pixel Lab, que é um aplicativo, assim, top de linha, fácil de usar, e para essas coisas, assim, é bem objetivo, sem muita frescurinha, porque a gente precisa de muita frescura para esse tipo de trabalho, né, muita edição, essas coisas, a gente precisa disso. Mas é montagem, né? Então, ou seja, ele me atende muito bem, tá? Então, aqui eu fiz uma cabaninha, suinocultura, tá? E eu vou colocar ali, vou mostrando pra vocês a montagem. Vou colocar aqui, então. Como eu digo pra vocês, vamos procurar aqui a frente do bolo. Como eu falei pra vocês, pode ser que fique um pouquinho torto na bandeja e não tem problema. Escolher a frente, aqui o fiozinho de cola quente, como eu falo pra vocês aqui, a cola quente é nossa amiga. A gente utiliza a cola quente com força. Aqui eu vou montar. Muito importante, topper você para em frente do bolo para você encaixar perfeito, gente. Não pode ficar torto. Ficar torto a gente arruma, mas o ideal é que não fique, tá? Olha que gracinha. Aqui fiz como se fosse aqui um viveirinho, né? E outra coisa legal aqui sobre o topper, vou falar para vocês aqui, é isso aqui, ó. É a criatividade, tá? Quando você faz o topper, você não pode ficar só preso ao topper de papel, tá? Só topper papel, vai lá, imprimo só as imagens e ponto. Você precisa pensar no seu topper. O que eu vou fazer? O T-metal, deixa eu ver uma coisa legal. Faça diferente, seja diferente. As pessoas estão buscando algo diferente, porque igual todo mundo já faz, aquela coisinha simplesinha de vou lá, por exemplo, Turma da Mônica, vou lá, imprimo os personagens, jogo em cima do bolo. Não pode ser assim, você precisa fazer algo diferente, pensar no bolo, pensar no tema, o que você pode utilizar ali em 3D, por exemplo, né, para você enriquecer a sua decoração. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma caixinha, um caixote, um palito de de picolé, né, um caixotinho, que vai ser como se fosse um comedouro aqui, né, dos porquinhos, né, para eles se alimentarem. Então isso é bem legal, porque isso faz com que enriqueça, né, o bolo. Agora eu vou ver onde eu vou colocar. Vamos ver, deixa eu ver, colocar aqui meus porquinhos. Talvez eu coloque aqui na frente para dar mais riqueza de detalhes. Deixa eu colocar aqui na frente mesmo. E o que eu vou fazer para encher esse coxozinho, né, de comida, né? Vou colocar supostamente um alimento aqui para eles, que eu vou utilizar massa de bolo, né? Eu peguei uma massa de um bolo aqui que sobrou, quando a gente tá prensando o bolo, recheando o bolo, sobra farelos, né? Então eu guardei esses farelinhos e vou colocar aqui como se fosse a ração dos bichos, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, peraí, vou pegar aqui. Esse aqui, ó. Aí peguei o farelinho, tá vendo? Da massa do bolo que sobrou e vou colocar ali dentro como se fosse uma ração, né? Então, ou seja, é isso que é importante. Você precisa pensar num todo ali do bolo. Você não pode pensar assim, vou colocar ali as imagens, igual, por exemplo, no tempo de suinocultura, colocar uns porquinhos ali e toca, né? Mas não é isso, né? Não é isso. É você mostrar para o seu cliente que você se preocupou, né, com a montagem do bolo, com a montagem do topper, que você quis fazer algo diferente. E melhor que isso, o que eu fiz? Já pensando nisso, eu já imprimi um porquinho, né, com a cabeça meio abaixada, supostamente comendo, né, esse alimento, né? No caso aqui, farelo, sei lá, né, uma ração. Então, ou seja, quando você faz o topper, você sonha ali, eu falo que tem certos bolos, quando o cliente chega com mais tempo, né, eu sonho o bolo. Fico pensando no bolo, o que eu posso fazer, qual é a ideia que eu posso colocar no bolo, porque quando eu tenho tempo eu posso planejar com mais, né, com mais qualidade aí o topper, né? Então por isso que é legal o seu cliente também fechar um pouco antes, né? Isso facilita a nossa vida. Então, ó, não vou usar tudo, provavelmente. Depois eu posso jogar um pouquinho aqui na lateral, enfim. Aí vai ser conforme eu for colocando o topper, a gente vai vendo. Ó, deixei cair umas aqui. Foi de propósito não, mas ficou até bom. Porque aí como se fosse um animalzinho comendo, tá? Então, ó. Então aqui, ó, até já imprimi um aqui, um porquinho, ó, de cabecinha baixa já, pra consumir essa ração, né? É legal, gente. Eu falo que o topper, você precisa sonhar ele junto com o bolo.
gente encaixa aqui. Olha só que perfeito. Para vocês verem bem, ele comendo a raçãozinha, né? Sentadinho. Sentadinho não, no caso, encaixado comendo a comida. Então, ó, agora eu vou encaixar os outros porquinhos que eu tenho aqui. E aqui, gente, o topo a gente tem que ir pensando nele, tá? A gente tem que ir olhando, pensando. No caso, o aniversariante, eu devo colocar ele aqui. Ah, ideia legal. No caso, a nossa caixa aqui do bolo, ela tem 15 centímetros de altura. Então, ou seja, infelizmente, o topo a gente tem que tirar algumas partes. Como, por exemplo, essa. O toperzinho, né? O aniversariante ficou com 17 centímetros, então eu preciso tirar ele. Então, uma ideia legal para você deixar ele, igual no caso, esse aqui ele é muito compridinho, deixar ele reto, né? Firme. A gente colocou um palitinho de churrasco aqui atrás, tá vendo? E eu vou encostar esse palito de churrasco no bolo. Então, eu vou retirar, né? Depois falo com o meu cliente que ele precisa colocar. Algumas pessoas falam assim, você não compra aquela caixa grande pra você colocar o topo. Essas caixas são muito caras, muito caras. E se você for repassar isso pro seu cliente, você precisa dizer pra ele, ó, essa caixa que já vai com topo, ela é mais cara. Ele nunca vai querer. Tem como exemplo aqui, e a gente já falou pro cliente, ó, você pode, a gente tem uma caixa, a gente pensou em fazer um dia essa caixa, só, essa caixa grande, só que ela tem outro preço, tem um custo a mais pra você. Ou se você preferir, a gente tira o topo e você finca ele em casa. A gente manda a foto pro cliente, você finca, só fincar. Você fica os buraquinhos no bolo, a gente manda a foto, só você fincar. O cliente prefere fincar, porque é um custo a mais para ele a caixa. Sempre que vai ter, a maioria joga fora a caixa. Alguns aproveitam a nossa caixa que é muito boa, ela é firme, né? Então ela é muito boa. Então algumas pessoas aproveitam, né, para utilizar para documento, mas tem gente que joga fora. Então, ou seja, a pessoa não vai querer custar mais. Então é uma ideia boa, né, de você retirar o topper e você explica, ou você até fala ao seu cliente, no nosso caso aqui. Você quer que mantenha o topo? Se manter o topo, a caixa vai aberta. Não tem como botar a tampa, tá? Então a gente explica isso para o nosso cliente, porque aí ele fica ciente de que se ele quiser o topper já, aí a caixa vai ter que ir aberta. Não tem opção, tá? Porque a gente não tem essas caixas grandes, porque para nós não valeu a pena. Muito cara. Depois eu boto o meu... Então aqui, ó, vou encostar aqui, eu preferi colocar do lado de cá. Então agora eu vou colocar meus outros porquinhos. Tem aqui uma cerquinha e a gente vai colocando. Depois eu vou colocar minha graminha, porque como eu falei pra vocês, eu preciso ver o que eu pretendo, o que eu vou fazer aqui. Se for necessário, a gente passa mais uma colinha quente aqui. E a gente vai fincando, tá? E lembre-se sempre, gente, dos maiores personagens, maiores, né, imagens, a gente colocar pra trás, tá? E os menorzinhos a gente põe na frente. Vou ter um porquinho, um mini porquinho aqui, eu vou colocar ele na frente. Sempre tem que ser muito coerente para não ficar feia a decoração. Não ficar muito exagerado também e ter uma certa coerência ali também, para não ficar um negócio feio, né? E não é isso que a gente quer. E a gente vai pensando no bolo, ó. A gente vai encaixando. Realmente aqui eu acho que já tem muito pouco, mas eu vou colocar aqui embaixo um pouco. A gente fica pensando nas possibilidades aqui do porquinho tá mexendo em alguma coisa, tentando pegar alguma coisa. Aqui tem uma cerquinha que eu fiz também, é de papel, tá? Mas poderia ter feito de palha de churrasco, mas achei bonitinha de papel. E ó que ideia legal, tá vendo como é que você tem que pensar no seu topo, ó. Eu peguei um porquinho e coloquei atrás da cerca, como se você estivesse subindo na cerca. Legal, né? Eu te falo que a gente tem que pensar no topper, quer dizer, e fazer no topper, né? Ó. Então aqui a gente encaixar ele aqui conforme eu preciso. Olha que bonitinho. Isso que eu falo, gente, a gente precisa sempre estar de olho nessa questão, fazendo o nosso melhor, tentando, ó. Se fosse o porco tivesse, né, no caso, atrás de uma cerca.
Então, ou seja, quando você pensa no que você quer, na ideia que você quer do bolo, é mais fácil de você conseguir tirar alguma coisa, né? De você conseguir fazer algo mais bonito. Então, aqui eu vou colocando aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Pois, gente, eu vou montando aqui. Eu vou colocar aqui, passar cola quente aqui num porquinho. Eu quero colocar ele aqui assim, ó. O que acontece? Eu sempre acho legal também a gente utilizar a bandeja como parte do bolo, né? Então, ou seja, quando eu coloco o porquinho assim, ó, na bandeja, isso é legal, porque faz com que o bolo fique mais, parece um 3D, ele fique maior do que ele é, né? Então tem bolos aí que a bandeja nem é cheia de topo, é cheia de detalhe, para enriquecer esse bolo, tá? Então eu vou colocar colar mais uma coisinha aqui e já volto. Então, pessoal, aqui, ó, uma dica legal para dar para vocês, esses dois aqui e esse aqui, eu utilizei, coloquei, não sei se vai dar para vocês verem, um palitinho atrás e colei na bandeja. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é uma forma de enriquecer aí a bandeja, né? A bandeja, o bolo, né? De ficar mais bonito. Então, é só você fazer isso. Você coloca um suportezinho, um palitinho atrás, bem rentezinho a imagem, e depois você passa cola quente e cola na bandeja, tá? E aqui eu fiz a mesma coisa com a imagem, com o nome dele, se vai dar para vocês verem, acho que não. Um palitinho atrás, olha lá, ó, um palitinho atrás, como se fosse segurando, dá esse efeito dele caído, desse nome caído. Então, muito legal, gente, fica diferenciado. E aqui, vou colocar meu outro porquinho aqui, comendo a raçãozinha. Então, praticamente é esse aqui. E eu vou dar um acabamentozinho agora só com a nossa graminha. Por que eu dou a graminha, o acabamento com a grama no final? Para eu ver aonde eu quero colocar. A minha intenção é cobrir tudo isso aqui, ó, toda a lateral, tá? Da borda inferior aqui, eu vou cobrir para dar um acabamento mesmo. Poderia deixar sem se você quiser, mas é para dar um acabamento, eu acho que fica muito bonito, tá? E até mesmo essas imagens que eu colei aqui na bandeja, isso ajuda a dar como se fosse tampar aqui um pouco o pingo de cola aqui que eu tive que dar aqui. Aqui, jogar um pouquinho aqui dentro, acertando com a colherzinha. E aqui a gente joga aqui atrás, olha só. Aí, gente, é aquela coisa, eu sempre digo aqui, quanto mais detalhe, melhor, tá? Talvez você possa não acreditar, mas o seu cliente está observando isso. Ele enxerga os detalhes. Ele vai ver, nossa, quanto acabamento, coisa, nossa, olha, pensou nisso aqui, tal coisa, poxa, ela pensou nisso, que legal, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, o bolo a gente tem que reproduzir a realidade, tentar reproduzir uma realidade, né? Então, olha só como é que ficou bonito o acabamento aqui embaixo. Vou colocar aqui um pouquinho de grama aqui em cima, só para dar um acabamentozinho, tá? Para tirar um pouco essa cor, né, bege aqui, sem graça, bem pouquinho de graminha, ó. Bem fininho, bem mais fino do que eu coloquei na parte de baixo, tá? É só um acabamentinho, uma farinha mesmo da... Só pra dizer, né? Tem graminha aqui em cima. E pra tirar esse brancão aqui de cima, né? Pra ficar um... Você pode colocar, assim, mais grosso aqui em cima de graminha, se você quiser. Aí fica a seu critério, tá? Como eu falo pra vocês, aqui são dicas, se você vai adaptando. E você vai olhando, ó, gente, eu vou colocar mais aqui e tal. E que eu sempre digo, quanto mais detalhes seu bolo tiver, claro que tem que ser detalhes coerentes, não pode ser um negócio assim exagerado, né? Senão fica feio. Mas olha que bonito que ficou. Muito top, né? Eu achei muito bonitinho. Achei que representou bem aí, né, a profissão dele, que ele ama fazer. Vou deixar bem pertinho pra vocês verem. A parte de cima, né, a raçãozinha que eu falei pra vocês, por quem comer na ração. Então é isso aí, né? Um bolo rápido, simples, mas muito bonito, né? Então é essa decoração que eu quis trazer pra vocês. Espero muito que tenha enriquecido aí o seu conhecimento, né? De detalhes, né? De ferramentas, como eu disse aqui, ferramentas, né? A sua criatividade. Espero muito que tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo pra vocês. Me fala de onde você tá me vendo aí, está me assistindo. Vai ser muito bom interagir com vocês. Eu gosto muito de interagir, né, de responder o comentário de vocês aí, tá bom? Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!